Olá, povo de Deus. Estou aqui neste momento gravar essa mensagem, esse vídeo, né, para trazer uma ilustração da palavra de Deus que está no livro do Evangelho de João, no capítulo 8. Esse capítulo me chama muita atenção porque fala muito sobre libertação. Aqui começar, no primeiro versículo aqui, fala da mulher adúltera, né? Que Jesus libertou. E, e essa mulher veio fazer diferença entre a passagem de Jesus aqui na terra, quando Jesus administrou seu ministério aqui na terra através do seu testemunho e das vidas que ele libertou. O livro de João, capítulo 8, ele traz a libertação da mulher adúltera. E aí, no versículo 12 diante, ele fala acerca que ele é a luz do mundo, né? E traz uma ilustração aí sobre o povo, né? Que é sobre a pessoa que está nas trevas, né? E o que está na luz. A diferença entre o que está nas trevas e o que está na luz. Sempre que está nas trevas tenta esconder algo para que não venha se revelar aquilo que está oculto, né? Que vive na luz, tudo que faz, tudo que se mostra, tudo é claramente visto as obras, né, deles. E a partir do 31 também, versículo 31, fala sobre Jesus é o libertador. É onde que ele fala, né, que então conhecerei a verdade vos libertará. Esse versículo é muito conhecido, inclusive foi usado na gestão do governo passado, né, esse versículo. E pela primeira vez, né, o líder de uma nação usou muita Bíblia para trazer uma, um amplo conhecimento sobre o que é certo e o que é errado. Mas o que me chama mais atenção aqui, a partir do 31, que ele diz assim: disse Jesus aos judeus, e crê nele, cria. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente serei meu discípulo. Então conhecerei a verdade vos libertará. O que acontece muitas vezes muitas pessoas falam de Jesus, falam da Bíblia, falam das coisas concernentes à palavra de Deus, mas sem conhecer a verdade. Quando conhece parte da verdade, muitas vezes não permanece dos ensinos de Jesus, né? E aí acaba, em vez de trazer bênção para essas pessoas, traz maldição, do qual os dias dessa pessoa se tornam piores do que os anteriores. O que eu quero enfatizar mais nessa passagem é que aconteceu algo que chamou muita atenção aqui, foi acerca dessa mulher adulta, né? Quando Jesus veio do Monte das Oliveiras, principalmente de manhã cedo, apareceu, né, os fariseus, as pessoas que sempre trazia alguma coisa para Jesus viesse pegar Jesus de surpresa. Mas ele não sabia que Jesus, antes de existir, Jesus existia. Como Jesus falava acerca de Abraão, antes de Abraão ele já existia. E as pessoas, muitas vezes, religiosas, né? Porque aquele povo de Israel foi um povo separado por Deus. Mas aquele povo teve muitos problemas. Uma das quais foi a questão de se misturar com outros povos.
Aquele povo de Israel passou um bom tempo ali no Egito, ali adquiriu muitas coisas daquele mundo egípcio. E quando ele saiu do cativeiro, trouxe algo consigo, né? Daquela nação egípcia. Daí então, sempre houve alguns desacordos entre o povo de Israel por, é, provém do que ele adquiriu lá no passado. E muitas vezes nós pecamos do decorrer da caminhada com Cristo, porque nós às vezes nós viemos de um mundo totalmente diferente do qual nós estamos vivendo hoje, que é em Cristo Jesus. Se nós não vigiar, não orar, jejuar, muitas vezes começa a sair na nossa raiz algo, começa a brotar algo que não é de agrado às coisas do céu. Então, essa mulher adulta foi liberta, e aí Jesus já fala acerca do que ele é a luz do mundo, né? Que ele fala de uma forma bem fátima, ele fala de uma forma assim tão abrangente, né? Acerca da luz do mundo, que ele veio ao mundo, né? E não, ele veio para trazer luz aonde não tinha luz, onde estava escuro. E ele não veio para condenar o mundo, mas veio para trazer a salvação para o mundo. Mas para isso tinha que crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo, o Filho amado. E por muitas vezes o homem não quis reconhecer isso, apesar que a Escritura Sagrada apontava para Jesus, o Filho de Deus, acerca de tudo que estava acontecendo naquele momento, se referia ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cristo que veio salvar o mundo, e muitos daquele povo de Israel não atentaram para isso. Em vez de observar a Escritura, em vez de estar testificando o Filho de Deus, ele estava condenando, fazendo um papel oposto. Quem poderia fazer isso é Jesus, mas Jesus veio para trazer salvação. E eles muitas vezes não olhavam para esse lado. O homem estava corrompido e cego. Um se corrompe, fica cego, não consegue olhar senão para o seu umbigo. Não consegue ver um palmo na frente. Então, aí Jesus traz algo tão forte da parte de Deus, que era a questão da libertação. A libertação através de Jesus. Ele sempre falava com acerca do papel dele a este mundo, porque ele como homem, ele veio fazer algo que nenhum homem poderia fazer. Mesmo aquele povo vendo o que Jesus fazia, algo extraordinário, milagre, miraculoso, né? Coisa que passou a existir, que nunca existia antes. A gente viu o milagre de Eliseu, os profetas como Samuel, os profetas como Elias, né? Mas a questão de Jesus era diferente. Jesus é o próprio milagre vivo. Jesus não poderia, não precisava usar artifícios nenhum para que o milagre acontecesse. Só basta uma palavra dele e a coisa acontecia imediatamente. E muitas vezes ele usava o nome do Pai para que viesse algo acontecer, para que a multidão poderia, para ver se ele, para ele entender que ele é enviado de Deus. Mas muitas vezes não precisava nem usar o nome do Pai, porque ele já era o próprio Pai.
o Pai que gerou o próprio Ele. Deus precisava se fazer carne e habitar no meio da raça humana para que o mundo viesse salvo através dele. Certamente o mundo todo não seria salvo, mas aquele que crê no unigênito de Deus poderia ser salvo. Em outra passagem aqui em João capítulo 3, Jesus fala acerca de Moisés, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como o Filho do Homem, assim como o Filho de Deus seria levantado também. Ele se referia acerca daquela serpente de bronze que Moisés fez para que o povo olhasse para aquela serpente e fosse curada da picada da serpente, porque muitas pessoas estavam morrendo ali sob aquela infestação de cobra. E naquele momento Jesus falou porque um pecado estava tomando conta do mundo e a única forma de combater esse pecado é através de Jesus. Jesus foi levantado para que todo que nele crê, olhasse para ele e visse sua face, crê na palavra dele, seja salvo do pecado. Embora não foi bem aceito pelo povo de Israel, porque o povo de Israel queria um Jesus diferente. Queria um Jesus justiceiro que viesse trazer o mundo aos seus pés. Israel fosse levantado como uma nação maior do mundo, com o poder maior do mundo. E muitas vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus, sabendo que Jesus veio para libertar, ser o libertador, e salvando as vidas e transformando a pessoa à luz do mundo. O papel de Jesus era o quê? Libertar, salvar, transformar a vida. Eu sempre costumo dizer que o papel do crente, quando nós passamos a ser crente mesmo, de verdade, como nós passamos a ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos que ter 5 fundamentos. Primeiro, crer na Escritura, crer na palavra, crer no o que os profetas falam. Segundo, se arrepender dos pecados, se arrepender, sabendo que nós viemos no pecado, precisamos se abster do pecado e nascer de novo para Cristo, né? Terceiro, ser batizado nas águas, importante. Aquele velho homem, aquela velha pessoa seja sepultado, né, na água, e quando sair da água ser uma nova criatura. E para selar ali tudo aquilo, para bater o selo de Deus, há o batismo do Espírito Santo, onde nós viemos falar a língua daquele que nos enviou, a língua do céu. E por encerrar, o quinto é viver numa novidade de vida. Viver numa novidade de vida, ver uma vida transformada, renovada, para que todo vê em nós uma transformação verdadeira, plena, que muitas vezes só por nós crer, nós achamos que nós estamos no céu. Não, nós temos que crer, se arrepender, ser batizado em nome de Jesus, ser batizado nas águas no nome de Jesus, ser batizado no fogo pelo Espírito Santo e viver na novidade de vida. Esse é o papel do crente em Cristo Jesus. Amém?
Então, essa passagem, esse capítulo, João 8, aqui fala a questão da mulher adulta, né? Que foi liberta. Ela foi apanhada de um auto de adultério. Se é adultério, ela estava casada. E ela, por ser casada, ela tinha um envolvimento com outro homem. Foi pega, trouxe até Jesus para Jesus viesse julgar. Quando Jesus julgasse aquela mulher, aí o povo, o sacerdote, a autoridade, viesse julgar Jesus pelo ato. Jesus, um homem, aonde está toda a sabedoria, ele faz aquela pergunta: quem não tiver pecado, começa a tirar a primeira pedra. E daí então, ele começava a se retirar, um atrás do outro, porque todo era um pecador, reconhecimento. Quando a palavra de Deus bate no coração, na mente do homem, o homem, ele sabe o que Deus está falando. Ele sabe o que Deus quer dizer. E aí ele vem trazendo a melhor parte, né, que é a luz do mundo. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz anda de dia. Quem anda nas trevas anda de noite. Nós sabemos que as piores coisas acontecem à noite. Aí à noite nós mantemos a nossa casa fechada. À noite nós passamos a vigiar mais, porque as trevas andam mais na noite. As trevas gostam da escuridão para fazer as coisas dele erradas, porque certamente não é esclarecida as suas obras má. De dia, quem pratica o mal de dia é mais fácil ser visto, e à noite não. Aí ele diz que ele é a luz do mundo, né? E quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis aonde vem, nem para onde eu vou. Eita, palavra, né? A gente sabe daqui na terra, por um propósito. Nós sabemos que nós nascemos, nós crescemos, ficamos varão na estatura normal, envelhecemos, um dia vamos morrer, não sabemos para onde nós vamos. Nós temos uma convicção hoje, plena pela palavra de Deus, que nós estivermos em Cristo Jesus, nós se obedecer os ensinos de Jesus, permanecer naquilo que Jesus ensina, a gente vai ir para o céu. Esse céu pode ser um planeta reservado para nós, um lugar, sei lá, de Deus. Hoje Jesus é tão tremendo, Deus é tão tremendo que ele faz a água se dividir em duas partes, em mar e rio. Ele faz descer fogo no céu. Ele faz aparecer pão no deserto. Ele faz aparecer água no deserto. Ressuscita mortos, né? Anda sobre as águas. Quando ele fala, o mar obedece. A natureza conhece a voz do Criador. Nós que somos semelhança dele. Ele fez nós segundo a imagem e semelhança dele, de Deus. E nós não conhecemos nada sobre Deus, senão pela palavra. A natureza conhece. Até um jumento reconheceu o anjo do Senhor quando estava à sua frente. Quando Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel. Imagine se um jumento, quando tem visão melhor do que nós, ser humano. Olha que a gente tinha essa visão. Nós sabemos que toda vez que Deus vinha visitar Adão, né, na virada da tarde,
ele vinha e conversava com Adão. Chegou até um tempo quando Adão pecou mais Eva. Aí se obsteve, escondeu para que não viesse. Deus vê-la, vê como estava. É assim a vida do crente. Quando o crente está em comunhão com Deus, com a igreja, com o irmão, a gente anda na rua, se passar para o irmão da paz do Senhor, não tem vergonha. Mas quando a pessoa está afastada do Evangelho de Cristo, aí procura mais se esconder, não quer ver o pastor, não quer ver o irmão, porque está afastada, está em pecado. Amém? Que essa palavra vem nos trazer mais ensinamentos sobre as coisas do céu, que nós venhamos a cada vez mais aprender das coisas de Deus através da sua palavra e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, do qual sem ele nós não teremos nenhum conhecimento da parte de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que cada dia nós venhamos crescer na presença de Deus.